Aí esse capítulo 6 agora vai ser a parte de geometria do avião. Só lembrando que a gente já falou da parte de geometria do avião, tá? Só que eu só vou recapitular, tá? A questão da geometria do avião e falar as coisas importantes aqui pra gente, que vai ter superfície aerodinâmica, que a gente vai falar de aerofólio, tá bom? Então geometria a gente já falou junto lá na parte do capítulo onde que a gente fala de comandos de voo, tá? Só que aqui a gente fala também novamente de geometria do avião. Como que funciona a questão da geometria do avião, recapitulando a situação? Geometria do avião, a gente vai ter essa partezinha da nossa fuselagem, correto? Que é o nosso charuto ou fuselagem, né? A gente vai ter aqui a parte da asa, tá? O plano de asa, onde que a gente vai ter, na verdade, a asa direita e a asa esquerda, né? A gente vai ter aqui a nossa parte da empenagem, tá? Onde que a gente vai ter aqui o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical, que é essa parte fixa aqui da aeronave que é chamado de deriva e a parte móvel, o nosso leme, correto? Aqui nós temos a parte fixa que é o estabilizador horizontal ou nosso profundor. Cuidado que na prova da ANAC pode cair como leme de profundidade. Então leia a palavra inteira na hora de interpretar lá na questão, tá? Porque leme de profundidade é a mesma coisa que o profundor, correto? Beleza? Que está na nossa seção traseira daqui da fuselagem, que é chamada de empenagem, correto? Trem de pouso principal, né? Onde que consiste a roda direita e a roda esquerda. E nós temos aqui a nossa bequilha, que se for um avião triciclo, a bequilha está disponível à frente, se for um avião convencional, a bequilha está disponível atrás, correto? Esse avião aqui, né, é um turbofan, correto? É um turbofan, então ele é, na verdade, aqui a gente está falando motor a reação, porém, vamos imaginar que tem uma hélice aqui na frente, que a gente vai ter a parte do grupo motopropulsor, que é a hélice, ou tem a hélice com o narizinho ali, igual no material de apoio nosso que está mostrando ali, que é o chamado spinner, correto? Então essa é a nossa estrutura ou geometria do avião, tá joia? Bom, aí o que a gente vai ter de importante nessa situação aqui? Superfície aerodinâmica ou aerofólio. Lembrando que são as forças importantes na aeronave aqui, ó, desenhar o nosso perfil, correto? Nós temos a sustentação, o nosso peso, para trás o nosso arrasto e aqui na frente a nossa tração e não se esquecer do nosso vento relativo, tá? Importante, gente, porque quando a gente fala de superfície aerodinâmica ou quando a gente fala, né, de aerofólio, o que é um aerofólio, gente? Aerofólio. Aerofólio é tudo aquilo que produz força útil. Mas, Paiva, o que é uma força útil? Força útil, gente, é o que é bom pra gente. Então, vamos lá. Entre sustentação, tração, arrasto e peso, o que vocês acham que é força útil? Pensa só o que é uma força útil pra gente. Então, se a gente tem uma força útil, olha só, mas pô, pera aí, o que vai ser força útil? Pô, vai gerar dúvida pra mim. O que é força útil? O que a aeronave vai ter de força útil? Olhando pra cá, a gente vai ter o quê? O que é útil para o avião? Sustentação é útil que joga para cima? Bom. Tração é útil que joga para frente. O que te joga para trás é bom? Não. O que te joga para baixo é bom? Não. Então, o que é força útil da aeronave? São essas duas forças aqui, ó. Sustentação e tração são forças úteis. Ou úteis, vamos dizer assim, né, no plural, porque são duas forças, né? Então,
Aerofólio é tudo que é útil, força útil. Vamos dar um exemplo de força útil. Então, peraí, qual superfície da aeronave, ou qual, melhor dizendo, qual parte da aeronave que gera uma força útil para mim? Asa, certo? Então, a asa, ela gera uma força útil para mim. Por que ela gera uma força útil? Porque ela gera sustentação. Então, se a aeronave gera, a asa da aeronave gera sustentação, é um aerofólio que gerou sustentação, tá? Gerou sustentação é força útil. A hélice é outra que gera pra gente força útil. Por quê? Porque ela gera tração. Então ela, na verdade, por isso que a gente fala lá, ó, na questão de asa fixa e asa rotativa, né? Quando a gente fala lá na aeronaves, lá no primeiro capítulo, quando a gente vai falar de aeronaves, a gente fala disso, asa rotativa, porque a hélice, ela gera uma força útil e ela é um aerofólio. Então, exemplo, asa e hélice são exemplos de aerofólio, tá? Então, gerou sustentação e gerou tração são chamados de força, tá? Força útil, que são, na verdade, chamados de aerofólio. Inclusive, tá? Empenagem, estabilizador vertical e horizontal, que são umas asas também, são um perfil aerodinâmico e eles também geram pra gente, tá? Apesar de gerar uma... A gente vai ver aqui agora nessa situação ali, né? Quando a gente for falar por que o avião voa e tudo mais, a gente vai entender essa situação de com a diferença da pressão, o tipo de perfil, tá? O tipo de perfil é um perfil, né, simétrico, que a gente vai ver, vai entender o que é isso, mas ele, na verdade, não vai gerar assim, sustentação pra gente, mas tem diferença de pressão. Então, o perfil simétrico, que são a parte da empenagem, ele também é um aerofólio, tá bom? Então, a empenagem também faz parte, a empenagem que eu tô querendo dizer é a superfície horizontal, né, que é o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical. Então, empenagem. Tá? Lembrando disso, ok? Bom, aí, gente, isso então é um aerofólio que produz força útil ao voo. Produziu força útil, aerofólio. O que não produz força útil, mas diminui o meu arrasto, é chamado de superfície aerodinâmica, tá? Superfície aerodinâmica. Por quê? Ele não produz força útil, mas diminui o meu arrasto, tá? Um exemplo, Paiva, o que vai diminuir o meu arrasto? Por exemplo, gente, quando a gente decola, o trem de pouso está ali baixado, né? Que a gente está usando ele para poder apoiar a aeronave no solo. Quando a gente decola, eu preciso do trem de pouso? Não. Se eu não preciso do trem de pouso, ele vai ser um cara que vai me gerar arrasto. Então, se ele está me gerando arrasto, poxa, ele é ruim para mim. Então, na verdade, em voo ele é ruim para mim. Então, o que acontece? Eu preciso tirar o arrasto dele. E como que eu vou tirar o arrasto dele? Eu vou usar a chamada carenagem da roda. A carenagem da roda, gente, vocês vão ver isso normalmente em avião, tá no nosso material de apoio. Então, o que acontece? A carenagem da roda, ela é vamos dizer, uma capa em volta do pneu, tá? Então, por que ela tá ali na carenagem, a carenagem tá ali? Porque o pneu exposto ao vento, ele gera arrasto, porque é igual a mão lá para fora, né? A mão para fora do carro. Ele vai gerar atrito, tá? E gerando atrito gera arrasto. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma carenagem, tá? Parecendo aquele capacete de ciclista que parece uma bola de futebol americano que é mais
ovulada ali. Para quê? Para que o ar escoasse da melhor maneira ali dentro do pneu, no pneu. Porque assim, se o pneu gera arrasto, eu vou colocar com que o ar gere menor arrasto possível. Então, uma carenagem. Ou o que normalmente acontece, né, o pessoal, o trem de pouso da aeronave recolhe. E o trem de pouso da aeronave recolhendo diminui o meu arrasto, tá bom? Então, a carenagem da roda, que é uma capinha da roda ali, não é para embelezar o avião, não. É para ele diminuir o arrasto que o trem de pouso causa, certo? Ou seja, ela produz alguma força para mim em sustentação? Não. Ela produz para mim tração? Também não, né? Mas ela diminui o meu arrasto. Isso é superfície aerodinâmica. Então, carenagem da roda é um exemplo, certo? Então, a carenagem da roda é um exemplo de superfície aerodinâmica. Não produz nada para mim, mas diminui meu arrasto. Ou, na verdade, pode ser usada uma palavrinha até mais complicada, né, na prova, é resistência ao avanço. Que, na verdade, o arrasto, ele segura a aeronave. Então, em vez de usar como arrasto, a ANAC gosta de usar como resistência ao avanço. O que me resiste a eu avançar. Ou seja, é a mesma coisa. Então, se a gente falar assim que não produz nenhum tipo de força útil, mas diminui a resistência que eu tenho a avançar, ou seja, a resistência ao avanço, é chamado de superfície aerodinâmica. Tá joia? Então, isso daqui, cuidado com a diferença entre aerofólio e superfície aerodinâmica, correto? Bom, com isso a gente fala um pouco aqui do nosso bordo de ataque, o nosso bordo de fuga, que entra nessa questão de geometria do avião, correto? A parte da frente é onde que o vento relativo ataca e a parte de trás é onde que o vento relativo foge, tá? Isso é o nosso bordo de ataque e o nosso bordo de fuga, tá? Bordo de ataque porque o vento relativo ataca aqui e bordo de fuga porque foge por aqui, tá joia? Então esse é o nosso vento relativo atacando e fugindo. Aí, gente, a gente tem nossa raiz da asa, tá? Raiz é onde que é conectado a asa à fuselagem e as pontas da asa, beleza? Isso vai nos dar o nosso chamado envergadura. O que é envergadura? Se chegar a perguntar para vocês na prova da ANAC, vai falar assim, o que é envergadura? Envergadura é de uma ponta a outra. Falou de uma ponta a outra, é igual quando vai na academia, deixa eu medir tua envergadura. Você vai lá e põe a mão aqui lá e vai medir tua envergadura. De uma ponta a outra, tá? É a mesma coisa no avião. Envergadura da aeronave. E se pedir a área de asa? Opa, eu lembro que na escola a área era base vezes altura. Isso aí. Então, o que eles usam lá? Tá? A gente vai ter aqui, gente, nesse perfil, vou desenhar o perfil aqui, os dois perfis que a gente tem aqui para vocês, tá? Então eu vou desenhar esse meu perfil aqui primeiro, que é aqui que eu vou explicar para vocês por que o avião voa, tá? Esse é um perfil que é o chamado perfil assimétrico, tá? Lembrando que é o avião, só lembrando que é o avião visto de lado, então é o formato aerodinâmico da asa, tá? Essa aqui é a parte da frente, ou melhor dizendo, agora a gente sabe, o bordo de ataque, aqui o bordo de fuga. Então o que acontece? Nós temos esses dois perfis aqui, tá? Esse perfil e esse perfil aqui. Só fazer melhorzinho aqui. Deixa eu fazer menos, pior, né? Beleza? Parece uma boca, né? Então, nós temos esses dois tipos de perfil aqui, correto? Então, nós temos esse perfil e aí a gente tem alguns nomezinhos aqui, tá? Aqui no nosso perfil. Esse nosso perfil aqui é o nosso perfil
Isso aí. Assimétrico. Mas por que ele chama assimétrico? Porque ele é diferente dos dois lados. Isso. Aqui é o nosso bordo de ataque. Aqui é o nosso bordo de fuga. Correto? E aí, gente, a gente tem uma linha que chama corda. O que é corda? É uma linha que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Melhor dizendo, a corda é uma linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Vocês podem perceber que aí a gente vai ter a parte de baixo do perfil e a parte de cima do perfil. Olha só para você ver que eles têm, como se diz, uma superfície diferente, um formato diferente. Pode perceber que a parte de cima é côncava, tá? E a parte de baixo é reta, no chamado convexo, tá? Então ela é côncava e convexo. Isso é o perfil assimétrico, tá? Porque eles não têm a mesma proporção, a mesma estrutura, tá? Então, isso aqui deu chamado de a parte de baixo da corda como o nome de intradorso, porque é a parte de baixo, intradorso. E a parte de cima como extradorso. Pode ouvir falar, aquele negócio, né? Pode ouvir falar como cambra, não é cãibra não, tá? Cambra inferior ou cambra superior. Pode ouvir falar assim também em provas lá, tá? Né? Porque quanto mais nome, mais, como se diz, mais complica a nossa vida, tá? Então, o que acontece? Pode perceber que aqui o extradorso ele é côncavo e o intradorso ele é convexo. Já no perfil simétrico, olha a corda, ó, linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Então, nós temos aqui uma linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Beleza? Então, isso aqui é a nossa corda. Aí, olha só por que ele chama simétrico. Ele chama simétrico por conta de quê? Os dois lados iguais. Exatamente. Ele tem os dois lados côncavos. Então, na verdade, é um chamado perfil bicôncavo. Bicôncavo, tá? Porque ele é um perfil simétrico. Beleza? Tranquilo. Aí, a gente tem uma outra coisinha aqui, que são chamados de linha de curvatura média. É aqui, ó. Significa que é... Olha só, ó o Sherlock Holmes aqui, ó. Vai ficar até todo tremendo lá no túmulo. Linha de curvatura média é porque é uma linha que corta no meio. Xereca Holmes. É fato que vai cortar no meio. Então a linha de curvatura média corta no meio. Que no caso, ó, é o LCM. Linha de curvatura média corta no meio. Mas vamos lá. No perfil simétrico ele iguala, no assimétrico ele iguala a corda? Não. Mas e no perfil simétrico? No perfil simétrico, gente, a linha de curvatura média, ela se iguala à corda. Por que ela se iguala à corda? Porque ela está separando, é simétrico. Se é simétrico, ela vai passar no meio, tá? Então, olha só para você ver que a linha de curvatura média, ela é diferente da corda no perfil assimétrico, igual à corda no perfil simétrico. Joia? Tranquilo? Então, nós temos o bordo de ataque, bordo de fuga, extradorso, intradorso. Corda, que é uma linha reta. Palavrinha. Linha reta
que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Cuidado, linha reta. Agora, a linha de curvatura média é uma linha média que equidista, que separa ou que divide o intradorso do extradorso. Linha que equidista, gente, é que separa, que divide, tá? É a mesma coisa que separar e dividir, só que vamos usar a palavra equidista, palavra que cai em prova de ANAC e tudo mais, tá? Que é onde que gera confusão, beleza? E aí a gente tem os dois tipos de perfil. E lembrando que quando a gente fala de envergadura, é de uma ponta a outra. E aí, por que eu tô falando disso? Eu tava falando disso que eu falei assim, de área de asa, que é base vezes altura, não é? Base vezes altura. Paiva, mas o que eu posso usar? Eu posso usar da base aqui a minha envergadura. Mas é a minha altura. Por isso que eu vim falar daqui. Por quê? Porque a minha altura eu posso usar a corda, que é uma linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Aqui, ó, bordo de ataque ao bordo de fuga. Então eu posso usar corda vezes envergadura, eu vou ter a minha área da asa. Correto? Então olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Beleza? Então envergadura, que é uma ponta da outra, né? E a minha corda, que é uma linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, faz a minha área de asa. Correto? Tranquilo? E aí a gente tem os nossos dois tipos de perfil. Tá joia? Aproveitando a situação aqui, eu vou falar de como o avião voa, tá? Como o avião voa, porque no material de apoio, ele está falando ali de ângulo de incidência e diedro, tá? Mas eu vou falar aqui pra gente como o avião voa, porque o que é o próximo capítulo, né? Que no caso é as forças aerodinâmicas da aeronave, né? Então, como o avião consegue voar, ou melhor dizendo, as forças aerodinâmicas. Mas por que eu vou falar agora dessas forças aerodinâmicas? Porque eu vou aproveitar essa situação aqui e dessa situação, depois a gente fala de ângulo de incidência e diedro lá nas forças aerodinâmicas, tá bom? Então, próximo capítulo vai estar falando do material de apoio ali, que vai estar ângulo de incidência e diedro. Eu vou falar, só que eu vou falar no próximo capítulo, que é a força aerodinâmica, tá bom? Então, assim a gente encerra o nosso capítulo 6 ali, que a gente está falando ali mais dessa situação aqui, que é quando a gente falou de geometria do avião, tá joia? Então essa geometria do avião é bem simples, a gente falou mais de aerofólio, superfície aerodinâmica, falamos do nome das partes, é mais o nome da situação.